Conversa com Luiz Felipe Pondé. Pondé, professor Luiz Felipe Pondé, muito bom dia. Vamos falar dos millennials. Teve pesquisas sobre essa geração da internet no jornal The Times. Bom dia, Mariana. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Sim, de fato. E eu vou pegar aí um gancho do que vocês estavam falando, e eu estava acompanhando aqui, porque o que a pesquisa elencando cerca de 5 milhões de milênios, né, identificando os milênios como jovens nascidos entre meados dos anos 80 e a segunda metade dos anos 90, né, são vários os fatores, mas há uma questão específica que é a seguinte: um descrédito da democracia para com muitos deles, certo? E um dos fatores que leva a esse descrédito, eu vou aproveitar a conversa que vocês estavam tendo, é justamente uma saturação de informação, de contradição, de controvérsia, de polarização e de desarticulação da representatividade, né? Muitos milênios, e não é só os milênios, mas a pesquisa fala principalmente deles, olham a democracia hoje como um sistema lento, desorganizado, sem poder de decisão, rasgado por todo tipo de corrupção. Isso não é só um fenômeno no Brasil, essa pesquisa vem da Inglaterra, tá? Então não é uma questão do Brasil. Às vezes aqui a gente tem, como dizia o grande Nelson Rodrigues, um certo complexo de vira-lata e achar que os males são só nossos, né? Não, uma questão que envolve jovens do mundo inteiro e não só do Brasil. E aí a gente precisa, essa pesquisa, então, a gente deve olhá-la no cenário maior. A democracia, regimes democráticos, tentativas de participação popular, como se fala, ou regimes populares, que é a tradução da expressão democracia da Grécia, a gente conhece mais a experiência ateniense, né? Mas, mesmo na Islândia, por volta do ano 900, você teve uma espécie de parlamento, onde homens proprietários se reuniam para decidir ali o que ia acontecer. Existem várias experiências próximas à democracia que acabam se desmanchando ao longo do tempo. Esse tipo de pesquisa é importante porque um certo esvaziamento da crença na democracia pode produzir, como já produziu em outros momentos da história, a sensação de que a democracia é um regime frágil, que não entrega o que ela promete, e aí a gente ter, por exemplo, a opção por regimes mais populistas, pela utopia da democracia direta, e isso daí dificultar a relação institucional que caracteriza a democracia, inclusive por conta do desgaste. Eu acompanhava aí essa questão do Ministério da Saúde, compra, não compra a vacina chinesa, e aí o Bolsonaro diz que não compra, talvez emita o ministro, e ele é militar, e está acostumado a obedecer a ordem, aí, Mariana, você traz, e o STF pode decidir que tem que comprar, mas é o presidente que manda, aí você já tem uma instituição, STF, 2 Ministérios da Saúde, 3 Exército, 4 primeiro mandatário, no mínimo 4 instituições e as redes sociais do meio, certo? Causando, como os próprios jovens falam, causando um ruído e um sentimento de desorientação na população em relação a um tema tão grave como o tema das vacinas da pandemia. Pondé, peraí, mas o Churchill já ensinava que a democracia é o... Como é que é a história lá? É o menos pior entre é o menos pior, é. O regime menos ruim, né? É o menos ruim entre os piores regimes, né? Isso aí. Então, mas, os jovens vão ter que aprender isso aí. Precisa ler Churchill lá, Pondé. Eles têm que aprender a ler Churchill e não ficar chutando a estátua do Churchill, né? Isso. Ainda tem esse fato em questão, né? Entendendo que o Churchill segurou a Alemanha nazista durante muito tempo no dente, certo? Sozinho, lutando abertamente com a Alemanha, que tinha engolido praticamente a Europa continental, e a Rússia ainda estava naquele momento de vai, não vai, com um acordo lá para não se estranhar com a Alemanha. Mas é importante, eu concordo, esses jovens têm que perder um pouco de ansiedade política, que é essa ansiedade de querer que as coisas sejam resolvidas, mas, de fato, as redes sociais inseriram
uma instabilidade por conta da saturação de narrativas, como está na moda falar, e essa saturação de narrativas, aí veja bem, a gente tem a narrativa do presidente, tem a narrativa do ministro, a narrativa enquanto militar que ele é, a narrativa da hipertrofia do judiciário, o STF se metendo em tudo, e a expectativa das pessoas, toma vacina, não toma vacina, e ainda tem aquela narrativa do a vacina é obrigatória, não é obrigatória, então é muita falação. Muita falação. E aí, os jovens que já são muito ansiosos acabam perdendo um pouco a paciência. É isso aí. Luiz Felipe Pondé conosco aqui na programação da Rádio Bandeirantes, sempre trazendo aí assuntos que nos fazem refletir e pensar muito além das notícias que nós levamos ao ar aqui diariamente na E programação esses da jovens rádio. ansiosos vão dominar o mundo quando nós formos velhinhos, e vai ser interessante de ver eles cometerem os mesmos erros dos nossos avós, dos nossos bisavós. As coisas são cíclicas, né? Pondé, Sem dúvida, Mariana. Pois não. Existe uma história de longa duração enorme. Diga, Pedro. Não, eu ia te perguntar qual é a relação desse nosso papo aqui, né, que nós estamos aprofundando aqui com os nossos ouvintes, né, com o que aconteceu ontem, né, no Senado Federal do Uruguai. Não sei se você chegou a ver a foto, Pondé, certamente viu a notícia, né, da renúncia, né, de dois símbolos da política uruguaia, né? O Pepe Mujica e o outro conservador, que renunciaram no mesmo dia, deram um abraço ali por motivos de saúde, né? E mostraram de alguma forma ali que o embate tem que ser no campo das ideias, né? E não ultrapassar, extrapolar qualquer tipo de outra discussão e até mesmo uma coisa mais acalorada, como a gente tem visto por aí. Algum recado nessa expressão que ontem foi registrada no Parlamento Uruguaio, Pondé? Olha, eu acho que isso vai muito ao encontro do que a Mariana acabava de citar sobre quero ver como vão ser esses milênios quando envelhecerem, né? A gente sabe que o Uruguai é um país peculiar, né? Um país que inclusive tem um número de jovens bastante restrito, muitos deles saem do Uruguai. É um país assim bastante calmo desde os Tupamaros, digamos assim, mas esse fato ele revela que assim, do ponto de vista de pessoas que têm idade, e com a idade você vai adquirindo uma coisa que a gente chama de paciência do conceito. Quer dizer, uma certa paciência com o processo, né, que é justamente a impaciência que a Mariana citava de alguma forma, quer dizer, a impaciência do jovem, né, essa ansiedade do jovem. Então, acho que esse símbolo ele é importante porque há, de fato, aí um conflito entre uma visão de mundo mais lenta, mais tolerante, que leva em conta uma certa educação doméstica, que entende que, afinal de contas, as discussões acaloradas e a baixaria não pode fazer parte de todos os planos decisórios e da cultura. E quando a política vira guerra cultural, como virou, né, então você acaba expelindo pessoas que, na realidade, têm, seja de direita ou de esquerda, mas que têm uma certa sabedoria típica de quem já viveu mais tempo e, como se fala em filosofia, já permaneceu mais tempo no ser. Porque a recém-chegada no ser, que é o que caracteriza o jovem, acaba trazendo uma ansiedade, uma impaciência muito grande, e é fundamental que os mais velhos, inclusive, não caiam na armadilha de querer fingir que são jovens e achar que você pode entregar o mundo na mão de gente de 15 anos de idade, como tem gente por aí que acha que seria muito legal, confundindo gente com geração de iPhone, né? No ponto, como sempre, hein, Pondé? Um grande abraço para você. A gente volta a se falar ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Obrigado, bom trabalho para vocês. Até a próxima.